Gravando aí, começa em breve, né, a gravação. Enquanto a gravação começa aí, eu vou abrindo aqui o programa. Novamente, a gente viu nas aulas anteriores a equação de Laplace em coordenadas esféricas, cilíndricas e cartesianas, né? A gente resolveu, então, a equação de Laplace. E essa equação de Laplace a gente resolveu no sentido de ser o Laplaciano do potencial igual a zero, né? Então, a gente resolveu essa equação, aplicou as condições de contorno e encontrou a solução para um determinado tipo de problema, né? Aí, existe ainda uma equação, né, que é uma equação não homogênea, né, que você tem que o Laplaciano do potencial é igual a ρ sobre ε0, né? Que aí, isso daqui é igual a ρ sobre ε0 ou é menos u sobre ε0? Agora eu não lembro se é menos, se é mais. Eu sei que o gradiente do potencial é igual a menos o campo elétrico, ou o campo elétrico é igual a menos o gradiente do potencial. Eu sei que o divergente do campo elétrico é igual a ρ sobre O sinal ε0. se cancela, aí fica positivo. Aqui é menos ou sobre ε0, porque a integral de E escalada em A é igual a carga encerrada sobre ε0. Não, isso aqui é positivo mesmo, não, ô O Davi? sinal vai se cancelar então, o negativo. Quando tu vai substituir. Macho, será, macho? Eu tô... Cadê aqui o livro do Griffiths aqui, cara? Isso aí na equação de Poisson, né? É, Aqui tá, peraí, negativo. é negativo, é negativo. É. É, Mas confirma aí, posso ter anotado errado. acho que é negativo mesmo. É a equação de Poisson mesmo. Deve ter algum canto aqui que ele coloca, aqui já, nesse livro aqui, por exemplo, ele coloca, que é a equação de Poisson A do equation. potencial? É, do potencial, mas tá aqui, é Então é negativo. negativo, é negativo. É, negativo. O potencial é negativo, tá aqui. É o Laplaciano de V é igual a menos ρ sobre ε0, né? Ou seja, é a carga sobre ε0. Então, veja que a gente teve uma maior dificuldade em resolver a equação de Laplace. Imagina resolver a equação de Poisson, né? Aí existe um outro método, que é o método chamado método das imagens, que a gente vai tentar usar a simetria do problema para poder encontrar a solução, né? Exemplo, suponha que você tem uma carga, aqui uma distância z, certo? A distância z de um plano, né? Você tem aqui um plano, tá? Infinito, esse plano é um plano infinito, aqui você tem um plano infinito, aterrado, esse plano está aterrado, tá? Aterrado, ou seja, que o potencial na superfície do plano é igual a zero. Aqui você tem uma carga, né, de carga Q qualquer, e ela está a uma distância z desse plano, né? Aí, a distância z aqui desse plano, aí eu pergunto a vocês, qual o potencial do sistema? Como é que a gente encontra o potencial desse sistema? Quanto é a diferença de potencial desse sistema, né? Veja que é um problema que você teria que resolver a equação de Poisson, né? Porque aqui você teria uma carga diferente de zero, né? É resolver a equação de Poisson e ainda aplicar as condições de contorno. Isso é trabalhoso. Mas veja também que se aqui é uma carga Q, né? E se essa carga é positiva, aí você lembra que a carga positiva, ela chama a carga negativa, né? Ela chama a carga negativa e afasta a carga positiva. Como esse potencial está aterrado, então o que ela afasta de positiva, o positivo vai vir por cá. Então você recria uma carga induzida aqui nesse plano, menos Q, tá? É só que essa carga é uma carga induzida, né? Que aí você chama esse processo de eletrização por indução, por exemplo, né? Então você cria uma carga induzida menos Q aqui nesse plano, né? Aí vem a grande questão agora.
Quanto é o potencial do sistema? Como é que você faz para descobrir o potencial do sistema? Né? Tá claro para vocês até aí? Tá claro para vocês até aí, pessoal? Tá de boas, né? Do ponto de vista matemático, obviamente, o problema é resolver a equação de Poisson na região z maior do que zero, com Q situado, obviamente, no ponto, Q está situado no ponto 0, 0 e Z, né? Esse Z aqui você pode dizer que ele é igual a um D para poder diferenciar a coordenada de distância, né? Então aqui você teria esse ponto, Z, 0, 0, 0, D, certo? Sujeito a algumas condições de contorno. Quais são elas? Primeiro, V é igual a zero, né? Quando Z é igual a zero. Segunda, V é igual a zero quando Z é igual a zero, certo? Isso aqui é uma condição de contorno. Segunda condição de contorno, V tende a zero quando x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, ou seja, uma esfera ao quadrado, isso aqui é muito maior do que d ao quadrado. Lembrando, d é igual a z aqui, né? Então, isso aqui é d ao quadrado, ó. Tá? Isso aqui é d, na realidade, não é d ao quadrado não, só d, né? Então, supondo que isso aqui seja d, quando eu falo que z ao quadrado, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, isso é muito maior do que d ao quadrado, você está pegando uma esfera, que está escrito como se fosse x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, que tem um raio muito maior do que d, tá? Então, você está pegando um ponto muito longe da carga aqui. Se você está pegando um ponto muito longe da carga, significa dizer que o potencial está tendendo a zero. É tipo dizer que a distância está tendendo a infinita do ponto? É tipo dizer que a distância está tendendo a infinito, ou que você pegar d ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, isso aqui é aproximadamente igual a zero. Beleza? Beleza. É tipo dizer isso, né? Que é aproximadamente igual a zero. Tá? Ou seja, que 1 é muito maior do que isso. Isso aqui é muito menor do que 1. Então, está aproximadamente igual a zero. Aí, vamos lá. Então, a gente anota quem são essas condições de contorno, tá aqui. Anota que o nosso problema, então, é um potencial, descobrir o potencial em z maior do que zero, para qualquer ponto de z maior do que zero, o potencial daquela carga, né, que tem essa configuração, você tem uma carga e um plano. Né? Aí, vem a seguinte questão. Para a gente resolver isso, a gente vai fazer a seguinte coisa. Primeira coisa, né, que a gente sabe que resolver a equação de Poisson e aplicar as condições de contorno é demorado, é complicado, né, e dificultoso. Mas a gente tem agora uma nova ideia. A ideia é o seguinte. A ideia é encontrar uma função que represente o problema sem precisar resolver a equação de Poisson. Tá claro isso para vocês? Então, a gente vai encontrar uma forma de resolver a equação de Poisson sem resolver a equação de Poisson. Né? Então, a gente vai dizer que pela teorema da unicidade, né, que existe uma função que satisfaz aquelas condições de contorno, né, que foi passada anteriormente, que também é uma solução da equação de Poisson. Beleza pura? Beleza. Tá? Então, qual a coisa aqui, né, que ele fala aqui? Quem joga já sabe aqui que existe um truque ou uma dica, né? E o truque ou dica é: esqueça o problema real. Esqueça aquilo que você viu. Esqueça o problema real. Como é que você vai ver o plano, então? Você vai ver o plano como se fosse um espelho. Você tem aqui a carga Q. Você teria aqui o plano, certo? Só que agora você vai ver esse plano como se fosse um espelho. Se ele é um espelho, né, e ele está nessa posição aqui, eu vou colocar em verde aqui, por exemplo. Opa, aqui não tá dá para desenhar muito bem, mas, enfim, tá claro, né? Acho que dá para entender. Se ele é um espelho aqui, então essa distância daqui, por exemplo, até aqui é D.
Se ele é um espelho, ele gera uma distância D aqui, né? Só que com um determinado reflexo, né? Veja, você então agora tem um problema de resolver o potencial não de uma carga, mas de duas cargas. É a carga Q com a carga menos Q. Tá claro isso? Tá entendido isso? Por que tá negativo? Hã? Por que é outra negativa? Porque a carga induzida por essa carga aqui, qual é a carga? É positiva ou negativa? Positivo. Se essa daqui é positiva, ela induz aqui uma carga nesse plano que seja o quê? Um potencial igual a zero. Tá, se essa carga aqui é positiva. Se ela é positiva, ela está induzindo uma carga nesse plano que é positiva ou negativa? Negativo? Negativo. Por quê? Não sei. Tá. Por quê? Suponha que você tem uma esfera aterrada, neutra. Tá? Ela está aterrada e é neutra. Suponha que você tenha outra esfera carregada positivamente. Aí você pega essa, encosta nessa, né? Encosta nessa, mas esse encostar é tornar tão próximo quando você queira, mas não tem contato. Tá? Então você torna próximo essa carga, essa esfera aqui carregada, dessa daqui. Tanto é que ela sinta que essa daqui está carregada, ok? Tá de boas até aí? Tá, acho que eu entendi. Entendeu o que, Davi? Que tipo, a carga positiva atrai as negativas. Aí seria meio que isso. Isso, a carga positiva atrai as negativas e as negativas são afastadas. Né? Ou seja, se o potencial aqui está aterrado, então vem para cá a carga positiva, a carga que está em excesso, entendeu? Sim. Pronto. Então aqui você entendeu por que surgiu o negativo, né? Sim, sim. Pronto. Então, veja que agora a gente tem um problema que não é mais resolver o problema da carga, né? Uma carga, simplesmente é uma carga positiva e outra negativa. E aqui você teria aqui o plano, tá? Essa distância daqui para cá é D, daqui para cá é D, essa distância daqui para cá também é D. Tudo bem até aí, pessoal? Aqui você tem um ponto 0, 0 e D, por exemplo, ou poderia ser X, X, XY, XY, né? Como você está pegando um Z aqui qualquer, por exemplo, se você pegar um Z bem aqui, e essa altura aqui seria Z, né? Aí aqui você teria aqui XY, aqui você teria D menos Z, né? D menos Z, né? Esse ponto aqui, né? Representado aqui em relação a D e Z. Esse aqui seria D menos Z, né? Tá de boas para vocês? Dá para entender isso? E aqui você teria aqui, então, X, Y, Z mais D. Dá para entender, pessoal? Como é que tá esses pontos aqui? Então, veja que o potencial, quem é o potencial? Né? A carga sobre 4πε0, 1 sobre a distância, não é assim? 1 sobre R. Quando você tem mais de um potencial, você lembra lá que era o somatório da carga I, sobre 4πε0, 1 sobre a distância RI, ou seja, a distância da carga I, ao ponto que você está pegando. Por exemplo, se eu pegar esse ponto bem aqui, então eu estou calculando o potencial nesse ponto aqui, ó, para qualquer Z maior do que zero. Né? Então, o potencial vai ser 1 sobre 4πε0, 1 sobre 4πε0. Para a carga positiva, vai ser ela positiva. A distância da carga positiva, obviamente, é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z menos d ao quadrado, fechou? Elevado a 1/2. Menos a carga negativa, né? Porque o sinal da carga você coloca aqui no potencial. Então, se a carga é negativa, coloca negativo. Aqui vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado mais z mais d ao quadrado. É elevado a 1/2.
Fechou, fechou. Tá claro para vocês? Todo mundo entendeu isso? Tá de boas? Sim. Sim, né? Então, depois que você faz isso, o negócio agora é você fazer um desenvolvimento. Então, o potencial vai ser a carga sobre 4πε0, né? Que multiplica quem? 1 sobre 1 sobre. Aí aqui a gente coloca x ao quadrado. X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado mais menos 2ed mais d ao quadrado. Isso elevado ao meio. Menos. Aí vai ficar 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado mais 2ed mais d ao quadrado. Isso elevado ao meio. Né? Fechou? Certo? Aí você faz esse desenvolvimento, lembrando que quando você tem as condições de contorno, né, que você tem que respeitar, e uma dessas condições é, quando z for igual a zero, se z for igual a zero, o potencial é nulo. Z igual a zero, V tem que ser igual a zero. Aí o potencial que a gente tem aqui, que é um potencial de V, X, Y e Z, ele é carga sobre 4πε0, né? Carga sobre 4πε0, 1 sobre. Aí o que a gente viu ali foi x ao quadrado mais y ao quadrado, mais o z ao quadrado é zero, menos 2ed também é zero, mais d ao quadrado. Fechou? Né? Elevado ao meio, menos 1 sobre x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado, que é zero, mais 2ed, também dá zero, mais d ao quadrado. Né? Elevado ao meio. Fechou? Você observa, então, ó, que V, aqui não é Z, né? É zero, né? V de x, y e zero é igual a zero. Ou seja, satisfaz essa condição aqui, correto? Todo mundo entende isso? Tá de boas para vocês? Pode voltar um slide aí? Pode. Posso. Como é que você sabe da primeira linha de equação para a segunda? Fez o quê? Aqui para cá? Isso. Eu só fiz desenvolver isso aqui, ó. Botar o que em evidência. Ah, sim, entendi. Tá vendo? Não? Só fiz desenvolver isso aqui, ó. Z menos D ao quadrado, Z mais D ao quadrado. E É que botei eu o pensei- que é. E botei o que é na evidência. É que eu pensei que essas duas de baixo fossem duas coisas diferentes, só que elas são... Porque não coube na linha e botou embaixo. Né? É isso mesmo. Ah, entendi. Como na linha eu tenho embaixo aqui. Tá claro até aqui, pessoal? Tá de boas? Pode avançar um slide aí? Posso. Aquela parte que dá zero. E aí, Davi? Como chegou nessa forma? Cadê o Essa resto? aqui? Não tinha. Tu não desenvolveu? O resto sumiu. O Z ao quadrado mais ZD. O Z não é zero? Ah, certo. Isso aqui não é zero? Isso aqui não é zero? Então isso aqui desaparece. Isso aqui é zero, isso aqui é zero. Desaparece, não é? Uhum. Então satisfaz a primeira condição. Sim. Né? Falta saber se satisfaz a segunda condição. Qual é a segunda condição? Que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado tem que ser muito maior do que d ao quadrado. Se ela não satisfazer, o que, é que a gente faz? A gente vai fazer um trabalho para ela satisfazer essa condição, entendeu? Então, a gente vai trabalhar em cima dessa condição para que o potencial satisfaça, e pelo teorema da unicidade das funções, a gente vai dizer que essa função é a solução da equação de Poisson para aquele sistema. Então, é o potencial do sistema, entendeu? Sim. Pronto. Então, a ideia aqui é aplicar essa condição de contorno. O potencial que a gente tem, V de y, x, y, z, né, é igual a carga sobre 4πε0, né, que multiplica, aí aqui a gente tem 1 sobre, vou botar assim, x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado, menos 2zd, mais d ao quadrado, isso elevado ao meio, menos, né, aí ó, tem outra parte aqui, que é 1 sobre, aqui vamos botar esse 1 bem aqui, sobre, aqui ficaria x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado, menos 2zd, mais, menos não, aqui é mais, né? Mais 2zd mais d ao quadrado, elevado ao meio, fechou?
Fechou. Tá? Aí lembrando que esse cara aqui é muito maior do que d ao quadrado, eu vou colocar ele em evidência aqui em cada uma dessas partes, né? Então, quando eu colocar ele em evidência, eu estou dizendo aqui o seguinte, ó, que z ao quadrado, x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado, mais z ao quadrado, mais, menos, né, no caso, eu estou pegando o primeiro, mas tanto faz, né, que aqui a gente pode ter mais ou menos, não importa muito não. 2zd mais d ao quadrado, certo? 2zd mais d ao quadrado. Isso aqui é escrito como sendo 1 mais ou menos 2zd dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado mais d ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado vezes x ao quadrado, 1 sobre x ao quadrado, não, x ao quadrado mesmo. X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, né? Fechou aqui, fechou aqui. Tá claro para vocês o que foi que eu fiz aqui? Eu botei esse cara aqui em evidência, ó. Tá claro para vocês? Tá de boas até aí? Tá sim. Esse cara vai para zero, ó, né? Esse cara aqui vai para zero. E esse daqui, esse termo aqui, ó, você observa que você tem 2 vezes o z vezes o d dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Vai ter que fazer um limite? Vai ter que fazer um limite. A ideia aqui é fazer um limite, né? No sentido de você ter que, quando x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, isso é muito maior do que d ao quadrado. Isso é muito maior do que d ao quadrado. Muito maior do que d ao quadrado, né? Se ele é muito maior do que d ao quadrado, eu posso simplesmente fazer o seguinte aqui, ó. Eu posso multiplicar esse cara por d e dividir por d, né? E dividir por d. Quando eu faço isso, eu vou ter aqui, ó, 2z dividido por d, vezes 2z dividido por d, vezes d ao quadrado sobre x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado. Esse cara aqui vai para zero, não é? Esse cara aqui vai para zero. Esse cara aqui não vai para zero. Tá? Esse valor aqui ele está crescendo de acordo com o z. Só que, veja, esse daqui ele vai para zero muito mais rápido do que esse daqui, não é? Do que esse aqui. Que é o quadrado, esse é linear. Certo? Então, veja que vai sobrar simplesmente um 1 aqui, não é? 1 e esse cara aqui, ó. Só que tem esse mais ou menos aqui ainda, né? Que a gente pode ainda brincar ainda, no sentido de a gente primeiro resolver esse mais ou menos, depois faz essa brincadeira aqui desse limite, tá? Primeiro a gente vai fazer essa parte aqui, ó. Então, aqueles termos ali, né, esses termos aqui, por exemplo, eu vou reescrever o potencial, V, Y, X e Z, vai ser igual a Q sobre 4πε0, Q sobre 4πε0, que multiplica essa parte aqui, vai ficar 1 sobre x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado, fechou, fechou, que multiplica 1, menos 2zd dividido por x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado. Isso tudo é levado ao meio, né? Esse cara está levado ao meio, esse cara está levado ao meio, né? Menos o mesmo termo que tem aqui, só que esse cara aqui é positivo, tá? É o mesmo termo, só que esse daqui é positivo, eu não vou reescrever aqui porque não tem espaço. Aí, se eu continuar, né, eu não botei o resto aqui porque que dá zero, né? Todo mundo entende isso, né? A parte que tem um d ao quadrado vai para zero, né? Tá claro isso para vocês, né? E aí, galera, tá claro isso para vocês? Tá de boas? Você tá falando de zero, foi aquilo que foi provado anteriormente, não foi? Foi, que é esse negócio aqui, ó. D ao quadrado sobre x ao quadrado. Tem. Aí, o que é que acontece agora? Tem o potencial, V de x, y, z, eu vou reescrever ele aqui, vai ser Q sobre 4πε0, né? Professor, você poderia explicar de novo essa última página? A última página que tu fala é essa parte aqui? Depois aí. Aqui? Isso. Pronto. O que eu fiz aqui, você lembra que esse cara aqui, você pode escrever isso como sendo 1
mais, mas no caso não é mais, né? Menos, né? 1 menos, que eu coloquei essa parte todinha aqui em evidência, ó. Essa parte todinha aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado, né? Então vai ficar 1 menos 2ED dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado mais d ao quadrado dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Isso tudo vezes, obviamente, aquilo que eu botei em evidência, que é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, beleza? Aí isso daqui vai para zero. Tá vendo? Ó? Aí sobra só esse termo aqui, ó. Só esse termo aqui, vezes o que você colocou em evidência. Beleza? Pura? Entendi agora, entendi agora. Aí aqui, ó, esse termo aqui vai estar em evidência nos dois termos. Aí você vai ter um aqui que é 1 menos 2ED dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí foi mal. Mais z ao quadrado menos 1 sobre 1 mais 2ED dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, né? Acontece isso aqui. Aí eu posso pegar esse cara aqui, né? Tirar o MMC entre eles. Aí quando eu tirar o MMC, né, essa parte aqui todinha, eu vou dizer que isso aqui é um termo A, tá? Termo A, para não estar repetindo. Então, potencial V, Y, Z, vai ser igual a esse termo A, que eu não vou estar repetindo, vezes o restante lá do termo lá, que vai sobrar o seguinte. Tirando o MMC, você observa que vai ficar o produto dessas duas coisas, 1 menos 2ZD, aí Davi nem precisava fazer aquele negócio lá de crescimento, cara. 2ZD sobre x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado, né? Que multiplica 1 mais 2ZD dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado mais... Diferença de quadrados. Hã? A diferença dos quadrados, né? É, a diferença dos quadrados, só que ainda tem uma raiz aqui, né? Você lembra disso? Eu esqueci dessa parte da raiz. É, aqui eu esqueci de colocar aqui. Porque você não esqueceu, não. Foi eu que esqueci aqui, de colocar bem aqui. Ainda tem a raiz aqui. Aí, isso daqui, quando você tira o MMC, né? Deixa eu ver aqui, não sei se eu esqueci de raiz. Você tira aqui o MMC desse negócio aqui. Você tira o MMC desse negócio aqui ficaria 1 mais 2ED dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 1 meio menos 1 menos 2ED dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, né? Isso elevado a 1 meio. Fechou aqui tudo, né? Vou colocar aqui em outro ponto aqui, x, y, z vai ser igual ao termo A, que multiplica aqui 1 mais 2ED dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, né? Elevado a 1 meio, menos 1 menos 2ED dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, isso aqui elevado a 1 meio, né? Vezes, aí aqui você teria a raiz de 1 menos 2, aqui ficaria 4z ao quadrado, d ao quadrado, dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, elevado ao quadrado, né? Fechou aqui. Então, você teria esses termos aqui ainda, né? Que no fim, você observa que se eu pegar esse cara aqui de cima, aqui, né? E fizer, por exemplo, isso aqui é o quadrado, né? Só para poder tentar resolver esse negócio, né? Se você pegar o de cima e elevar ao quadrado, né? Você vai ter aqui uma cor do tipo 1 menos 2ED dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, né?
você vai ter depois, aqui mais, né? Aqui você vai ter depois 1, menos 1, mais, né? Porque está negativo, aí ficaria mais, positivo, 2ED, x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado. E você ainda teria ainda o mais, aqui você teria duas vezes o quadrado, como seria o produto dos dois, então ficaria 1 menos 4z ao quadrado, d ao quadrado, sobre x ao quadrado mais x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, isso elevado ao quadrado, isso elevado ao meio, ao quadrado, isso elevado ao quadrado. E ainda teria a raiz aqui, né? Isso elevado ao quadrado, ainda teria a raiz aqui. Pronto, fechou aqui. Esse 1 aqui cancela com esse 1, né? Esse 1 cancela com esse 1, certo? No fim das contas, né? Esse 1 cancela com esse 1. Tá, como é que eu faço isso para vocês aqui de uma forma mais simples, cara? No fim das contas, aqui dá para fazer já. Né? O que a gente está pegando pegando o potencial, onde x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é muito maior do que d ao quadrado. Quando isso acontece, é fácil observar que esse cara vai para zero. A gente já falou isso. É fácil observar que esse cara vai para zero. Aí em cima ficaria, aqui também vai para zero. Embaixo ficaria 1 e em cima ficaria 1 menos 1. Então é fácil observar que v de x, y e z, ele tende a zero quando o x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é muito maior do que d ao quadrado. Né? Eu estava procurando uma outra forma de você fazer isso e mostrar isso de uma forma mais lógica, mas pelo visto. Deu para entender o que eu quero dizer? Tá claro isso para vocês? Sim, ficou um pouco complicado, mas deu para entender agora que você me explicou o que tá tentando fazer. Na minha cabeça tá só confia. Tá, só confia. Tá, o Felipe chegou aí, então agora é a hora da gente fazer as coisas um pouco mais complicadas, né, Felipe? Pode crer. Ó, então, no fim a gente disse o seguinte, ó, potencial é igual a zero, quando? Quando z é igual a zero. Outra coisa que a gente disse que o potencial tende a zero quando x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é muito maior do que d ao quadrado. E a gente encontrou uma função a partir disso usando simplesmente indução. Nosso problema real era uma carga em um plano aqui aterrado. Você tinha uma carga em um plano infinito aterrado, certo? Essa carga estava a uma distância d do plano. E você perguntava quanto era o potencial acima uma distância z positiva desse sistema. A gente não resolveu a equação de Poisson e a gente conseguiu encontrar o potencial sem resolver a equação de Poisson, simplesmente usando a simetria do problema, supondo que esse plano funciona como um espelho. Então, veja, a carga vai ter um ponto lá como se fosse uma carga negativa. É como se você estivesse olhando para um espelho. Lá em ótica, lá que você estudou em ótica, não sei se no médio, quando você coloca um espelho, né, você está de frente ao espelho, você fica a mesma distância que está do espelho, na imagem, é a mesma distância, e além disso, como você fica na mesma distância, você também fica... você inverte o lado, né? O que é direito vira esquerdo, o que é esquerdo vira direito. Então, aqui, o que é positivo fica negativo. Tá claro isso para vocês? Está de boas? Deu para entender? Acho que sim. Né? Então, aqui, você poderia resolver outro tipo de problema, por exemplo. Desse mesmo jeito, sem precisar resolver a equação de Poisson. Né? O que é que você faz? Você coloca um plano e você vê como um espelho, então é um problema com outro problema. Você poderia ter aqui, por exemplo, uma linha de carga e esse plano. Aí você vem bem aqui, eu tenho uma linha aqui. Eu pego aqui, coloco uma linha também aqui embaixo aqui, e digo que essa linha está à mesma distância do plano, e essa linha aqui, se ela é carregada positivamente, com a densidade linear de carga, essa outra de baixo está carregada negativamente, com a densidade negativa de carga. É como se você estivesse fazendo um capacitor, né? Tá claro isso? Mas uma pergunta, essa solução que o senhor arranjou, se fosse outro sistema, sei lá, 3 partículas, essas coisas, teria que fazer de novo, era? Teria que fazer de novo. Essa solução funciona para cada tipo de sistema, né? É uma solução diferente para cada tipo de sistema. Se fosse 3 partículas, aí, por exemplo, uma aqui, outra aqui e outra aqui, por exemplo, aí tu vem bem aqui, tu coloca a mesma distância que tá essa daqui, tá daqui para cá, essa daqui tá para cá,
tá para cá, e veja, essas distâncias aqui tem que ser iguais, e essa daqui tá para cá, né? Aí As condições se mantêm? Ou as as- condições se mantêm. Nesse caso aqui, as condições se mantêm. Tá? Nesse caso aqui, as condições se mantêm. Nesse caso aqui. Nesse caso das 3 partículas. Aí, se for outro tipo de sistema, for um cilindro infinito, aí as condições mudam. Tá? A condição no potencial ser aterrado, que no plano está aterrado, isso aqui tem que ser mantido. O potencial é igual a zero para Z igual a zero. Entendeu? Sim. Né? Que o plano está aterrado. Então, isso aqui tem que ser mantido. Né? Aí, já quando você pega um cilindro bem longo, aí você pode dizer que a condição em Z, né, ou no sentido do cilindro, né, no sentido do comprimento do cilindro, aquela solução ali, o potencial é constante, vamos dizer assim, né? O potencial não muda, não sofre alterações. Mas quanto ao raio, por exemplo, se você pegar em relação ao raio, aí ele se mantém. Aí você teria que observar o sistema e dizer quais são as condições do teu sistema. Entende o que eu quero dizer? Que as condições mudam dependendo do sistema? Agora eu tô aqui não, Felipe, confia. Confia, né? Isso é o que ele chama de metas imagens. Não sei se tem aqui alguma coisa aqui. Carga de distribuição, equação de Laplace. Não, esse aqui é o outro livro, né? Cadê o livro do Griffiths? Eu não peguei, não? Peguei, não. Tá aqui, não. Ó. Não tem nada, não. Bom, isso aí é o metas imagens, tá? O livro do Griffiths traz uma pincelada sobre isso. Né? Não é muita coisa, tá? Aí, no fim das contas, o que você está pegando é construindo uma função em cima das condições de contorno que você tem, usando a simetria, usando a parte da carga induzida, e você pega lá, constrói essa função, e você diz pelo teorema da unicidade que essa função também é a solução da equação de Poisson. Pronto, acabou-se, tá? Acabou-se teu problema ali. Aí, a nossa ideia agora, tá, Felipe? Você que chegou aí um pouco mais depois, né, acompanhando aí, a nossa ideia agora é falar um pouco de capacitância e de elétricos, tá? Aí, para falar de capacitância e de elétricos, que o livro do do Griffiths, ele traz de elétricos no volume, no capítulo 4, né? Só que ele traz mais no sentido de polarização, né? Polarização de campo elétrico, né? Então, a gente vai falar um pouco mais básico, que é em relação à capacitância, o que é um capacitor e o que seria capacitância, e depois a gente vai falar do que são dielétricos, materiais isolantes e condutores. E a parte eletrodinâmica? Não seria eletrodinâmica aqui ainda, Davi. Ok. A eletrodinâmica, cara, você tem movimento de carga. Você tem que ter movimento de carga. Esse movimento de carga pode ser constante, né? Ou pode ser variável, de alguma forma, né? Aí, na eletrodinâmica, especificamente, o movimento de carga, ele é variável, né? Na magnetostática, o movimento de carga, ele tem que ser uniforme, tá? Então, na eletrostática, você está analisando carga pontiforme, né? Ainda está analisando carga parada, tá? Aí você tem uma simetria do teu problema, você está aumentando a simetria agora. A carga, ela é uniforme, é contínua, é inquebrável, tudo que você possa imaginar, né? Você pode considerar ela ideal, nesse caso, né? E eu não estou falando do elétrico não, tá, pessoal? Estou falando de uma carga, um material book, né? Aí você coloca essa carga em movimento. Quando você coloca essa carga em movimento, né? Depois a gente vai ver isso. Quando essa carga entra em movimento, você vai gerar corrente elétrica, né? Aí quando você gera corrente elétrica, você vai ter, para estudar isso, uma coisinha chamada campo magnético. Aí você entra na magnetostática. Campo magnético, né? Aí você vai entrar na magnetostática. Tá? Aí agora, eu não quero só a carga em movimento. Eu quero em carga em movimento e além disso ela tem que ser não variável. Ou o campo magnético ou o campo elétrico tem que ser não variável, não. Tem que ser carga em movimento, o movimento tem que ser variável, ou seja, não tem que ser contínuo.
tá? Tem que ser corrente alternada, né? Como vocês estão acostumados a ouvir essa expressão já. Tem a corrente contínua, onde a velocidade das cargas que passam por uma determinada seção transversal, por um determinado tempo, a mesma quantidade, você conta sempre, é constante esse negócio, né? Já a corrente alternada, não necessariamente, seria constante, né? Acontece isso aqui, certo? Aí o que é que acontece com o campo magnético quando isso acontece? Ele começa a variar também com o tempo. Quando você tem variação de campo magnético, essa variação de campo magnético gera campo elétrico, tá? E o contrário também é válido. A variação de campo elétrico gera campo magnético. Aí, nesse caso, você tem a eletrodinâmica, tá? Então, eletrostática, carga uniforme. Magnetostática, carga em movimento constante. E eletrodinâmica, você tem carga, movimento variável, né? Beleza? Tranquilo? Tá de boas, né? Dá para entender isso aí, basicamente, né? Essas divisões, né? Eu acho que vocês sabem disso, porque vocês já fizeram circuitos, estão fazendo, então... Felipe, você que é um cara aí mais estudioso, cara. O que é um capacitor? Ih, rapaz. Para engenharia, vamos lá. Me responde uma resposta de engenheiro, cara. Faz filtro. Tá. Um cara que faz filtro. Faz um filtro entre uma... Acho que é uma corrente mais alta para uma mais baixa. Filtro de corrente. Não sei se é corrente, não tenho certeza se é corrente. Tá. Eu sei que faz um filtro e tem alguma coisa a ver com, tipo, transformar alguma coisa em, acho que é voltagem mais rápida, mais alta para mais baixa, coisa assim. Então é um filtro de corrente que permite que você diminua o potencial. A diferença de potencial. Tá, então você tem um filtro, e ele é um filtro de corrente, e além disso diminui a diferença de potencial. Diminui a DDP, né? Eu vou só escrever aqui DDP, que é a diferença de potencial, que vocês entendem. Tá. Algo mais, cara? Não. Certo. Alguém sabe dizer alguma coisa mais sobre o capacitor? Ele guarda carga no campo elétrico. Capacitor, né, de acordo com Elias, ele guarda a carga do campo elétrico. Tá, vamos entender isso aqui, Elias, com calma. Quando você fala em guarda a carga do campo elétrico, isso significa dizer que não é que ele esteja guardando a carga. Ele guarda a carga, tipo, em um campo elétrico, uma coisa assim. Em um campo elétrico? Ele guarda a carga em um campo elétrico. Eu não acho que você quer dizer que ele guarda a carga. E sim que ele seja o cara onde armazena energia, não é? Basicamente. Então, um capacitor, ele armazena energia elétrica, né? Armazena energia elétrica. Beleza pura. Elétrica. Quais são as propriedades físicas de um capacitor? Como é que você vê ele fisicamente? Qual é a construção dele, física, ou geométrica, sei lá o que for? Normalmente é um cilindro, né? Cilíndrico. Cilíndrico. Tá. Cilíndrico. Se bem que tem uns que parecem uma pastilha. Placas, né? Esférico. Então, ele tem várias simetrias. Tá? Esféricos, entre outros. Ele tem várias simetrias. Isso aqui é tranquilo, porque depende de quê? Como o Felipe falou, depende de qual tipo de filtro que você quer, qual o tamanho do filtro que você quer, como você quer, como também depende de quantidade de armazenamento que você queira. Né? Então, tem várias possibilidades. Já outra pergunta, porque certo dia eu tava mexendo na internet, aí eu vi sobre o grafeno, que o futuro do mundo aí vem do grafeno, o futuro da tecnologia. Aí disseram que as novas baterias de grafeno seriam compostas por capacitores. Como é que funcionaria isso? Já que eu falei com o Gabriel uma vez, ele me explicou que o capacitor não armazena energia por tanto tempo assim. Tá, cara, provavelmente é porque o grafeno ele tem um gap. Os materiais que você constrói você pode pensar em um transistor, certo? O grafeno ele seria um novo transistor, né? Você poderia pensar nisso, certo?
por causa do gap que ele tem, o controle que você tem do gap de energia, né, da banda de valência para a banda de condução, né? Então, o botão de liga e desliga, por exemplo, ele tem um gap controlável, e além de você ter esse gap controlável, tem uma certa sensibilidade a um determinado tipo de material, né? Aí, quando você fala em construção física, né, como o grafeno ele pode ser tido como, veja, o grafeno, dependendo do tamanho dele, da forma como ele está, das ligações que ele está, da crialidade, ele pode ser semicondutor, pode ser metálico, e ele ainda pode ser de algumas formas isolante também, certo? Por causa desse gap que você tem, de novo, por causa do gap que é controlável. Aí, se ele forma um material que ele é um condutor, né, é o condutor mais fino do mundo. Se ele é o condutor mais fino do mundo, né, e eu tenho como ajustar ele como eu queira, eu tenho como construir qualquer tipo de capacitor, entendeu? Porque um capacitor, na realidade, você tem o seguinte, você pensar no capacitor cilíndrico, você tem aqui, né, você está olhando essa visão aqui, você tem aqui com a capa externa com carga positiva ou negativa, e outro com carga interna negativa, tá? Então, são cargas que são distintas, né? Ou seja, um tá carregado positivamente, o outro está carregado negativamente, e isso é um capacitor. Então, tu pode formar um cilindro, né? Que você não está usando mais um metal, né, espaçado, e agora sim você tem uma espessura, que é um grafeno, você tem a espessura de um átomo só. Agora, se isso vai conservar a carga pro resto da vida, eu não sei, cara. Eu não sei te falar. Eu teria que estudar um pouco mais sobre o grafeno e te dizer por que ele manteria a carga por tanto tempo armazenada. Tá? Tu entende a ideia que eu tô querendo te dizer, né, Felipe? Sim, sim. Tu já viu aquele negócio da TV feita de grafeno, cara? Que o cara faz, o celular feito de grafeno, que o cara faz isso aqui? Sim. A tela, né? A tela, Uhum. né? É muito massa. Disseram que até essas roupas inteligentes vai ser feita de grafeno, porque você consegue programar, fazer uma lâmina dele, e a partir disso você consegue fazer o que você quiser com a lâmina. Se você quiser botar circuito, qualquer coisa. Só não estão começando os estudos, né? Porque ainda a extração de grafeno é muito cara. Aí eu Muito acho caro, macho, muito caro. que nem vale a pena hoje em dia você botar isso para mercado, porque não ia chegar no consumidor final, que seria a gente, ou a massa, né? Tem outra possibilidade, macho, de fazer grafeno, só que você faz para capas muito pequenas, que foi assim que o cara ganhou o prêmio Nobel, né? Em grafeno em 2000, acho que não foi 2014, por aí. Que ele simplesmente pegava um lápis, você tem esse lápis aí, que você tem carvão, né, naquele lápis, na ponta do lápis, né, carbono, amorfo, no fim das contas. Só que a ligação local é tipo uma ligação de anéis benzeno, ou seja, você está formando ali como se fossem capas de grafeno. Aí ele ia lá com a fita adesiva, colava, ia arrancando capa por capa do grafeno, e ele conseguia arrancar uma única capa do grafite, né? Capa do grafite, né? Que é a ligação entre grafites é pi. Aí é mais fácil de quebrar, né? Enquanto que a ligação entre os átomos aqui na mesma camada é sigma, eu acho que é isso. Aí era mais fácil de quebrar, e você quebrava, aí chega um momento que você, tanto colocar fita adesiva e ir arrancando, você arrancava só uma capa, aí você saía do grafite e ia pro grafeno. Aí ele ganhou o prêmio Nobel nisso, né, de formar uma folha de grafeno com fita adesiva. Muito massa, né? Agora, eu não sei se ele conseguiria, por exemplo, pegar esse processo de ter fita adesiva para fazer grafeno, a partir do lápis, e ter uma folha muito grande disso, né? Porque você, para construir qualquer tipo de coisa, você precisaria ter uma quantidade de material bem específica, né? E você precisaria de suporte tecnológico para poder trabalhar com isso. Aí tem os métodos de síntese de grafeno, que um deles, por exemplo, que é o CVD, né? Que você injeta metano, por exemplo, ou você injeta gás que tenha carbono, né? E você injeta, por exemplo, um gás que é tipo um argônio da vida, um gás redutor, e você coloca uma superfície, que é uma superfície que ocorra a interação entre o carbono, que ocorra o depósito do carbono,
Aí você eleva a temperatura daquele gás, aquele gás começa a interagir e você vê a formação ali da ligação carbono-carbono até formar o grafeno, né? Ou nanotubo de carbono, né? Que também o pessoal faz nanotubo de carbono pela essa técnica CVD também. Mas isso é caro, mas porque a temperatura, o gasto de energia é muito alto. A temperatura tem que ser muito alta, 2.000 graus Celsius por aí. Então, enfim, você tem razão em dizer isso. Bom, ficou alguma dúvida até aqui, pessoal? Voltando à aula de elétrica, né? Senão a gente vai passar a tarde todinha falando de grafeno aqui. Grafeno é um mundo sem tamanho, cara. Então, você tem que o capacitor, como o Felipe falou, é um filtro, tá? Eu não sei como é que ele funciona com esse filtro, nunca trabalhei com isso, né? Eu sei que ele é um filtro, mas eu não sei como é que é esse filtro. Eu não sei qual é a equação que representa esse filtro. Provavelmente você deve ter alguma transformada de Fourier, provavelmente, né? Para poder mostrar que ele funciona como esse filtro nessa transformada, provavelmente. Pois não? Ele, como filtro, normalmente é associado tipo com indutor ou com resistor, sabe? Ele está associado sempre com um indutor e um resistor? Não sei dizer se é sempre, mas normalmente é associado com isso. Tipo, a gente faz um filtro de capacitor com indutor para fazer um corte de frequência, entendeu? Que esse filtro passa baixo, essas coisas. Ah, tá. Então, provavelmente deve ter com a... Você lembra aquela equação diferencial, já? Naquela apresentação da bolsa? Lembro. Do circuito que você consegue fazer um filtro? Que você Não, aproveita que a transformada de Fourier, ele é meio que um filtro. Ah, beleza. Então tem a É ver tipo com... uma onda quadrada, aí você... Quando você aplica aplica... o filtro, aí fica um senoidal. É. Tá, entendi. Massa, cara. Então vocês têm essa noção aí já, né? E ele é associado com um resistor, faz tipo um integradorzinho pra onda quadrada. Virou tipo uma serrazinha. Não tenho certeza se é isso mesmo, mas acho que é. Legal, cara. Eu tenho que ler esse livro de engenharia para poder entender essa parte melhor. Mas é bem legal, bem interessante, né? E aqui é o símbolo que a gente tem normalmente em um capacitor. Eu não sei se esse daqui é usado por vocês, né? Se esse símbolo aqui é usado. Eu sei que normalmente a gente usa esse daí de barras paralelas, que representa um capacitor de placas paralelas, tá? O livro do Moisés, ele traz essa parte no capítulo 5, certo? E aí ele já começa falando do capacitor plano, por exemplo. Aí quando ele fala no capacitor plano, ele coloca simplesmente aqui, ele desenha um plano e um outro plano. Basicamente ele faz o desenho de dois planos. Aí ele diz que um está carregado positivamente, o outro está carregado negativamente. Tá? Suponha que esse daqui seja um plano A. Aqui tem o plano B. Isso aqui, a figura aqui ficou ruim pra caramba, mas vou ajeitar aqui. Aí tá aqui o plano. Suponha que ele tenha esse pequeno limite aí. Vamos botar aqui outra cor, aqui, um azul aqui, por exemplo. Aí as cargas entre eles. Suponha que as cargas entre eles, elas são... se um está carregado positivamente, o outro está carregado negativamente. Suponha que isso está acontecendo, tá? Certo? Suponha que são dois planos aqui. Aí você coloca com a carga positiva. Esse aqui está com carga positiva. Certo? Esse está com carga negativa. Suponha que isso aqui está acontecendo. Certo? E veja que quando você tem isso, como são dois planos, você poderia ter aqui uma carga superficial mais sigma, uma carga superficial aqui menos sigma, né? E quando você olha desse jeito e olha para o campo elétrico, o que acontece com o campo elétrico aqui desse sistema? Né? Se você tem uma carga positiva aqui, uma carga negativa aqui, o que acontece com o campo elétrico entre esses dois sistemas aqui, uma carga positiva ou negativa? Alguém lembra? O campo elétrico, ele sai da carga positiva e entra na negativa, ou ele sai da negativa e entra na positiva? Deixa eu ver aqui. Sai da positiva para negativa? Campo elétrico.
Carga positiva e negativa. E é no Qualquer livro, coisa- não? Mostrando. tem no livro mostrando. É isso aqui. Acontece isso aqui, ó. Vê. Ele sai da positiva e entra na negativa, Então, tem essa figura no livro. tá? Do Griffiths. Não, no que você tá aberto aí. Tá. O do Física 3. Abre ele. Tá aqui, é verdade. Tá? Tá aqui ela aqui, essa figura. Eu não tinha nem visto, mas. E se você tiver placa? Se tiver placas, cadê? Se tem aqui a figura aqui, tá aqui. Veja o que acontece com veja, quando você tem só carga positiva e negativa, só uma carga positiva e uma carga negativa, aqui no centro é como se você tivesse só linhas contínuas saindo da negativa para positiva, não é? Ou saindo da positiva e indo para negativa, correto? E as bordas aqui, ó, elas vão dispersando. Quando você tem uma placa, que é esse caso aqui, quando você tem uma placa, cadê? Não sei se eu botei isso aqui. Quando você tem uma placa, olha que legal. Quanto maior for essa placa aqui, ó, maior é o campo que está saindo da placa positiva e para a carga negativa. Então, ele está indo simplesmente uma linha reta aqui, se você prestar atenção, não é? Ó, basicamente isso. Tá? Então, o campo elétrico aqui, ele está indo daqui da positiva e indo para a negativa. Então, é como se ele estivesse arrastando aqui, né? Você tem aqui uma diferença de potencial aqui, associada a esse sistema, obviamente. Tá? Aí você desconsidera efeito de borda, você consegue fazer o capacitor de tal forma que você desconsidera esses efeitos de borda, né? Você acaba desconsiderando esses efeitos aqui da borda, ó, e ficando somente com o que acontece na placa. Tá? Então, o campo externo, você considera que o campo externo é nulo, né? Até porque você usa a lei de Gauss e mostra que o campo externo é nulo por conta da carga encerrada, que é esse zero, porque você tem a mesma quantidade de carga positiva igual a carga negativa, então a carga líquida é nula, né? Externo. Já o campo interno é 2 vezes o campo de uma das placas só. Dá para entender isso, não dá? Dá para entender, tá claro isso para vocês, não tá? Pela lei de Gauss, o que é que diz a lei de Gauss, Davi? A lei de Gauss é escalar dA é igual a carga encerrada, a carga líquida, dividido por epsilon zero, certo? Quando você pega externo, você está pegando uma distância, por exemplo, que está maior do que... estaria pegando aqui, ó, por exemplo. Está pegando externo as placas. Certo? Quando você está pegando externo as placas, você tem que desenhar a sua superfície gaussiana, você acaba desenhando a superfície gaussiana que engloba tudo. Beleza pura? Beleza. Então, se você somar aqui, quanto é a carga líquida, então? Quando você englobar tudo? Quanto é a carga líquida? Quanto é sigma menos sigma, Davi? Zero. Então, o campo elétrico externo é nulo. Logo, você desconsidera efeito de borda, entendeu? Sim. E o campo interno? Quando você olha para o interno, você está olhando um ponto que está aqui, ó. Então, você está calculando de uma superfície gaussiana que você está traçando, que ele está pegando somente ou essa placa aqui, né, ou somente essa placa de cima. Então, é 2 vezes pegar somente uma das placas, entendeu? Sim. Então, basicamente, é 2 vezes um dos campos. Então, é isso que você vai fazer, essa brincadeira que você vai fazer, de calcular o campo elétrico, né? Então, o campo elétrico, ele vai ser simplesmente campo elétrico, se eu não me engano, de uma placa, né? Uma placa, campo elétrico de uma placa é sigma sobre 2 epsilon zero, não é? Você lembra disso? De uma placa só. Você lembra disso, não? Cadê aqui o livro aqui, cara? Acho que o livro faz isso. Acho que você foi feito isso no Guidorize.
Guidoris não, no Griffiths, né? Você tem aqui as placas aqui, ele comenta em algum canto aqui que o campo elétrico é dado por isso, ó. Só que ele colocou aqui sigma e epsilon zero porque você tem duas placas. É duas vezes o sigma sobre 2 epsilon zero, né? Primeiro você determina o campo. Então, quando você determinar o campo aqui, então, o campo elétrico aqui só é de uma placa só. Uma placa só. Tá? O campo das duas placas, então, é sigma sobre epsilon zero. Sigma sobre epsilon zero. Aí o potencial, ele é dado por menos a integral de A até B, né? Teria que ver quem é A e quem é B, né? Você estaria saindo da posição A até a posição B, de E escalar dl, certo? Aí você faz essa brincadeira, né? Aí você coloca aqui do potencial positivo para o negativo, então você teria aqui ainda aqui que o potencial vai ser o potencial positivo menos o potencial negativo, essa daqui é a DDP, tá? E quando você faz essa DDP, então, isso aqui vai ser igual, eu botei, isso aqui vai ser igual, aqui é negativo por positivo, né? Isso aqui é positivo, isso aqui é negativo por positivo, isso aqui é A até B, aí isso aqui vai ficar a integral do negativo, positivo, positivo, negativo, e coloca o sinal lá, negativo, positivo, porque aqui tá negativo, né? Não, vamos botar do jeito que é certo, né? Então, que é positivo menos o negativo é menos a integral do negativo até o positivo de E escalar dl, né? E escalar dl. Aí isso dá igual a integral do positivo até negativo do E escalar dl. Aí o E é igual então isso aqui vai ficar potencial do positivo até negativo, o E é sigma sobre epsilon zero. O dl é dl mesmo, né? Vou botar aqui esse dl, seria a distância aqui entre as placas, né? Aí você estaria saindo da placa 1 até a placa 2, isso aqui é o L, né? Isso aqui é o L. O sigma é igual a carga sobre a área da placa. Então, aqui você teria a área, certo? No fim das contas, eu estou dizendo para ti que isso aqui vai ser sigma sobre epsilon zero vezes L. Isso aqui vai ser igual a carga vezes L dividido por epsilon zero vezes A, né? Aí veja que tu vai encontrar aqui que o potencial, a diferença de potencial, a DDP, ela vai ser a carga vezes o comprimento dividido por epsilon zero vezes A, né? Ou seja, que a carga é igual a L, epsilon zero A, epsilon zero A, epsilon zero A sobre L vezes a diferença de potencial. Aí essa constante aqui, que só depende da geometria do problema, que é a distância entre as placas e a área das placas, essa constante aqui, a gente chama isso de capacitância, né? Capacitância. Ou seja, C. Então, a carga é igual a capacitância vezes a diferença de potencial. Beleza pura, pessoal? Deu para entender? Tá claro isso para vocês? Tá de boas? E aí, galera? Deu para entender? Eita, porra. Deu para entender, pessoal? Vai ser tenso isso aí, ó, Joel. Hã? Vai ser tenso isso aí. Cara, eu diminuí o nível aqui muito, macho. Realmente o nível ficou melhor. Vamos lá de novo, cara. Vamos lá fazer aqui. Que horas são? São 5 horas. Vamos fazer mais um programa aqui. De novo, capacitor tem várias funções, tem várias geometrias, né? Uma dessas geometrias, por exemplo, é um capacitor cilíndrico, né? Ou seja, você tem um cilindro, certo? Você tem aqui um cilindro, tá? E você tem outro cilindro, certo? Você tem aqui dois cilindros. Esses cilindros, eles têm uma área superficial tal, um comprimento tal, né? E, além disso, eles têm uma distância entre eles tal. Então, vou dizer que a distância entre eles aqui é L, certo? Que o de baixo está carregado positivamente, o cilindro interno está carregado positivamente,
o cilindro externo está carregado negativamente, o externo está carregado negativamente, tá? Então, esse cara aqui está carregado negativamente, esse de baixo está carregado positivamente. Então, você tem aí uma diferença entre cargas, né? Aí eu quero, a primeira coisa que eu faço é calcular o campo elétrico. Quanto é o campo elétrico desse sistema? Beleza pura até aí? Primeira coisa que eu faço é encontrar o campo elétrico. Até aí, beleza. Pronto. Para encontrar o campo elétrico, eu aplico a lei de Gauss, né? Onde você tem E escalar dA é igual a carga encerrada sobre ε0, tá? Como você está pegando aqui o cilindro interno, tá? Aí você pegar o campo externo aqui, ó, campo externo aqui, ele é zero. Por que que ele é zero? Porque a quantidade de carga líquida externa é nula. Então, o campo externo é zero. Tá claro isso para vocês? Que o campo externo é nulo? Sim. Sim? Sim, Sim. cancela, né? Sim. Cancela, né? E o campo Facilmente. interno? Ô, Joel, foi mal. Eu não entendi não essa parte aí. Cancela porque a outra carga que estava ao redor não deixa a outra passar, é? Não, porque a soma das duas cargas é zero. Um é Q, a outra é menos Q, então a soma das duas é quanto? Ah, entendi. Foi o que eu pensei. Só não entendi o que você falou, mas foi a mesma coisa. A mesma coisa, né? Pronto. Aí já o interno, você estaria pegando a superfície gaussiana aqui, ó. Certo? Ou seja, aqui é um cilindro, né? Obviamente, sua superfície gaussiana aqui é um cilindro, certo? E ela está interna aqui. Aí você diz que aqui para cá você tem um raio A, por exemplo, e daqui para cá você vai ter um raio ρ, por exemplo. Tá? Aí, quanto é o campo aqui, então, nessa parte interna? Quanto é o campo interno? Eu não sei. O que é que eu faço? Eu venho aqui. O campo, se você observar aqui, ele é uniforme, né? Então, E escalar dA é igual a carga encerrada sobre ε0, né? O campo, ele é uniforme. Então, você pode tirar aqui o campo dessa integral. A área é a área superficial. Quanto é a área superficial, hein? É a área da superfície gaussiana. Quanto é a área da superfície gaussiana? Todo mundo entende se eu disser, então, que é 2 vezes π vezes o raio vezes o comprimento, que isso aqui é a área da superfície de um cilindro? Pera, o que é o P e o que é o raio? Oi? Isso é um R ou é um P? É o π. Ah, 2π ρ, né, que é o raio, vezes o L. Tá claro isso para ti? Isso aqui é a área tá. superficial. A carga, por exemplo, eu posso dizer que a carga é a carga que está nessa outra superfície aqui, né? Então, eu poderia dizer que isso aqui é um sigma, é um sigma, vezes a área também, né? Mas é a área dessa outra superfície. Quanto é a área da outra superfície? Se tem um raio A, é 2π vezes A, vezes o comprimento L. Tá claro para vocês isso? Tá de boas até aí? Tá claro. Cancela o L, cancela o 2π, cancela o 2π. Aí veja que o potencial ficou o quê? O potencial não, né? O campo elétrico ficou o quê? O campo elétrico ficou... o ρ passa para o outro lado, sigma sobre ε0, sigma A sobre ε0 vezes ρ. Sigma A sobre ε0 vezes ρ. Tá? Sigma A e ε0 são constantes, ρ não é não. Aí agora tu vai fazer o seguinte, quanto é o potencial? O potencial é o potencial... é o potencial de mais, né? E tem também o potencial de menos, obviamente. Certo? Aí você vai fazer aqui o potencial de mais, menos o potencial de menos. E eu só fiz aqui o campo somente de um cilindro, né? Só fiz o campo de um cilindro só. Todo mundo entende isso? Que foi feito o campo só da carga, que é mais? Todo mundo entende isso? Tá de boas para vocês aqui? Sim. Tá claro para vocês isso? Como é, professor? Que eu só fiz o campo
no sigma, que foi o sigma positivo. Ó, que o E de A, por exemplo, o E, quando você pega o E no ponto A, o campo elétrico no ponto A, do jeito que a gente fez aqui, ó. Cadê o campo elétrico aqui? Tá aqui, ó. Quando o E for no ponto A, você tem mais sigma sobre epsilon zero, não é? Quando o E for no ponto B, você tem menos sigma sobre aí aqui vai ficar epsilon zero, aqui vai ficar B e aqui vai ficar A, mas isso aqui não é para ficar B sobre A, né? Então isso aqui é como se você estivesse pegando aqui um B e aqui ele teria pegando um A, isso aqui fica estranho, né? O que eu estou dizendo para vocês é que para essa carga positiva, que a gente calculou o campo para carga positiva, colocou só do carga positiva só, não colocou da carga negativa, né? Quando você pega da carga positiva, você tem aqui, que isso aqui é Q, isso aqui é Q, sobre 2π, 2π A, L, epsilon zero, né? Isso em A, certo? Quando você pega em B, é para ser Q, sobre 2π, B, isso aqui negativo, porque em B tá negativo, L, epsilon zero. Como é que eu falo isso para vocês, pessoal? Tá, ele vai fazer o seguinte aqui. O livro do Moisés, ele pega esse cara aqui, esse campo. Ó, repara que isso aqui vai ficar uma constante sobre ρ. Então, eu posso pegar isso aqui e dizer que é uma constante B sobre ρ. Tá? Esse campo aqui. Aí, essa constante B, do jeito que a gente determinou ali, é como se fosse sigma A sobre epsilon zero. Mas isso aqui é somente para um cilindro. Não para os dois, é somente para um. Todo mundo entende isso? Tá de boas até aqui? Tá claro isso para vocês? Que a gente fez isso só para um cilindro só? Foi não, eu quero positivo. Só para o que é positivo. Aí, se você pegar o campo no ponto A, isso aqui vai ficar B sobre A. Tá? Mas no ponto A, esse negócio aqui é para dar Q, que a carga é positiva, 2π, né? A, L, epsilon zero. Então, daqui você tira que B é igual a Q sobre 2π, L, epsilon zero. Se você pegar E no ponto B, você tem B sobre B. Né? B sobre B. E esse B sobre B aqui, isso aqui na realidade é negativo, porque você está pegando a carga negativa, né? Então, quando você pega a carga negativa, isso aqui vai ficar menos. Aqui vai ficar Q, é o campo da carga negativa, menos Q sobre 2π B L epsilon zero. Certo? 2π B L sobre epsilon zero. Daqui você tira que B, novamente, é igual a Q 2π L epsilon zero. Então, o B é igual a isso aqui, ó. O campo elétrico é proporcional a 1 sobre ρ, né? Proporcional a 1 sobre ρ, e essa constante de proporcionalidade para os dois cilindros, para o sistema como um todo, é dado por isso. Deu para entender, pessoal? Deu para entender? Aí a constante é a capacitância? Não, ainda não. A gente já encontrou o campo elétrico. O campo elétrico foi, então, dado por B sobre ρ. Né? E B, a gente encontrou também, disse que era Q sobre 2πL epsilon zero. Certo? Aí, se o campo elétrico é dado por isso, é o potencial, a diferença de potencial, V de mais menos V de menos, isso aqui é igual a menos a integral de menos até mais, do ponto menos até o ponto mais,
De quem? Do campo elétrico escalar DL, tá? A direção do campo aqui está na direção de rho, obviamente. Então, DL também tem que estar na direção de rho, né? Então, isso aqui vai ficar... Aí aqui você pode colocar menos. O que está no menos é o B. O que está no mais é o A. Então, vai de M a A, né? E aqui o campo elétrico é uma constante sobre ρ, e aqui ficaria dρ, né? Então, isso aqui é a mesma coisa de ser a integral de A até B, esse Bzão sai para fora, dρ sobre ρ. Isso aqui vai ficar B, ln de ρ, variando de A até B. Ou seja, que isso aqui é B, ln de ρ sobre A. Ou seja, e esse B, então a diferença de potencial, V de mais menos V de menos, vai ser igual a esse B, que é Q sobre 2π L epsilon 0, ln de B sobre A. Tranquilo até aí? Tranquilo até aí? Sim. Sim, sim. Professor, Mas não. Samuel está perguntando se não deveria ser negativo, por causa daquele menos ali antes da integral. Ah, mas veja aqui, ó, que esse menos tem aqui, ó. Tem de B até A. Aí aqui eu mudei, ó, do A para o B. Ok. Aí veja que agora você isola o Q desse lado, ó. Quando você isolar o Q, você vai ter aqui 2π L epsilon 0 dividido por ln de B sobre A, vezes aqui o ΔV, né, que é a diferença de potencial. Aí toda vida que você tiver, ó, carga desse lado, diferença de potencial desse lado, e o que tiver multiplicando a diferença de potencial, isso é a capacitância. Qual é a unidade de medida da capacitância? É o Faraday. O Faraday é O Faraday Coulomb sobre um negócio. Coulomb sobre Volt, né? Isso é a voltagem, não? Não, mas Coulomb Não, eu troquei. Voltagem. sobre Volt. Voltagem seria campo elétrico, que seria campo elétrico que é Newton por metro, né? Não. Newton por Coulomb. Newton por Coulomb. Como você falou aqui, o Faraday seria Coulomb sobre Volt. Só que aí o volt é potencial. Potencial, você pode dizer que isso aqui é campo elétrico vezes distância. Campo elétrico é Newton por Coulomb vezes distância, que é metro. Aí, Newton, Coulomb, metro. Aí você pode substituir lá, né, que aí Newton e metro é coisa. Agora, e Coulomb também. Aí ficaria aqui, Faraday seria Coulomb sobre Newton, metro sobre Coulomb. Isso aqui seria Coulomb ao quadrado por Newton, metro. Acho que é isso, mais ou menos. Na verdade, volt é joules por Coulomb. Volt é joules por Coulomb? É. Energia por carga, também daria certo. Energia por carga, né? Aí se eu substituir aqui, mas eu acho que joule não é unidade... É a mesma coisa, né, de Newton por metro, que é o trabalho de energia. Mas joule não é unidade no SI. Eu acho. Eu acho que é Newton e metro unidade no SI. Tá? Bom, pessoal, então, toda vez que você fala em capacitância, o que é que tu vai fazer? Tu vai encontrar o campo elétrico do teu sistema, tu encontrou o teu campo elétrico, tu encontra o teu potencial, a diferença de potencial, V de mais menos o V de menos. Então, tu encontra uma relação do potencial com a carga. Qual a diferença tu escreve a carga em função do potencial, né? Tu encontra essa relação. Então, a carga é igual a uma constante C vezes a diferença de potencial. Então, quando tu escrever a carga em função do potencial, aquilo que tinha multiplicando a diferença de potencial é a capacitância. Tranquilo? Então, primeiro passo, encontrar o campo elétrico. Segundo passo, encontrar a diferença de potencial. Terceiro passo, escrever a carga em função do potencial. Então, como é que a carga varia em função do potencial? E essa variação, né, tem uma constante envolvida,
a constante envolvida vai ser a capacitância. Tá? Aí, se você perguntar aí, se tiver um dielétrico, o que é um dielétrico? Isso aí a gente faz isso amanhã. Que O que seria quer dizer a capacitância? Tipo, se eu tiver uma alta capacitância, o que ela vai fazer no meu circuito? Tá, a alta capacitância tem relacionado com a quantidade de energia que você pode armazenar. Então, capacitância está relacionado com, se você percebeu aqui as questões anteriores, capacitância ela só depende da geometria do problema, que é o comprimento e o tamanho do raio aqui, por exemplo, dos cilíndricos. O anterior, você só tinha comprimento e área, né? Então, o comprimento da placa e a área da placa, tá? Então, normalmente, a capacitância, ela é ela depende dessa geometria que você está trabalhando, da geometria do problema. Aí, essa capacitância, ela te diz quanto de carga pode ser armazenado naquele sistema, quanto de energia elétrica eu posso armazenar naquele sistema. Entendeu? Entendi. Aí, quando for amanhã, vocês vão aprender uma coisa chamada de elétrico, que é um isolante, que ele tem a capacidade de aumentar a capacitância. Ou, né, dependendo de como seja a perspectiva, dependendo de como seja o K, que a gente tem o epsilon zero, e a gente agora vai sair desse epsilon zero e vai para uma constante epsilon, né, ou seja, que o epsilon zero no vácuo, agora a gente vai ter uma constante que depende do meio. E dependendo do meio, você tem uma possibilidade de aumentar ainda mais essa capacitância. Tranquilo? Belezinha? Professor, só Pois uma não. pergunta que ainda não está entrando muito bem na minha cabeça. A gente estava trabalhando com um dos campos, né, relacionado à carga positiva. Vai haver algum problema em que a gente esteja que trabalhar com a carga negativa? Vai. Como é que seria? Do mesmo jeito. É por causa que o senhor falou daquele negócio que ficaria meio estranho quando você teria ali a relação, na mesma relação, né, o A e o B? Ah, sim. Cara, porque ficaria meio estranho no sentido de que eu fiz um negócio só para um cilindro ali. Entendeu? Inicialmente só fiz para um cilindro, levando em consideração só aquele cilindro. Só que pelas condições de contorno, ele tem que valer tanto em A e quando tiver em B. Tanto o raio em A como ele tiver no raio em B lá, entendeu? Tá, entendi. Né? Aí, esse é o ponto. Aí, por exemplo, se a carga de dentro fosse negativa e não a carga de fora, né? Então eu poderia trabalhar com a carga negativa dentro e depois trabalhar com a carga positiva fora, entendeu? Ah, então nem sempre vai acabar tendo aquele negócio, né, da distância A e B tá na mesma relação, né, sobre a mesma coisa. Isso. Ah, tá. Obrigado. De nada, cara. Show. Interromper aqui a gravação.